Lipstick, junkie, debunked, the all-in-one. She came back wearing a smile. Assim, vocês estão há um ano. O que representou esse um ano? Balanço. Dá pra fazer um balanço? Dá pra fazer um balanço do Tatuapé Rugby, um balanço bem legal. Nós pegamos um ano e pensando assim, vamos divulgar o esporte, vamos aumentar esse time antes de entrar em competições oficiais. A gente fechou no dia 11 de setembro de 2011, fez um balanço do número de atletas. A gente conta hoje com, entre adultos, juvenis e feminino, a gente conta hoje com cerca de 50 atletas. Saindo do dia 11 de setembro de 2010, saindo de 2010 com 12 atletas, chegando a 2011 com 50 atletas, já era um balanço extremamente positivo. Um balanço extremamente animador. A gente fez aniversário contando hoje com 2 patrocinadores. Estamos, lógico, em busca de outros. Estamos encaminhando alguns. Alguns estão em trâmite. E disputamos nessa parte final do ano uma Copa São Paulo de Tenaside. A gente ia disputar com o time B. A gente preferiu colocar alguns jogadores do time A também, para eles irem pegando ritmo de jogo, para eles irem não sair da forma ideal. O balanço do campeonato foi extremamente positivo. A gente teve 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. A nossa colocação no campeonato acabou sendo prejudicada pelo primeiro dia, que a gente acabou dando uma vacilada, lógico. O time da FMU jogou muito, a gente saiu ganhando, eles empataram o jogo. Um vacilo acontece, empatamos o primeiro jogo, acabamos ficando abaixo na tabela e depois a gente não conseguiu recuperar isso. E acabou atrapalhando o cronograma, lógico. Lógico que a gente teve a oportunidade de jogar com um time da Unip, que é um time extremamente forte, extremamente conhecido. Conquistamos 2 vitórias e um empate em 3 jogos que foram 3 jogos extremamente truncados, jogos que ambos os times podiam ter ganho, mas a gente conseguiu a vitória, conseguiu controlar a partida. No começo do semestre a gente disputou alguns amistosos, vencemos. E agora no final do ano nós vamos disputar mais 2 amistosos, um no dia 26 de novembro contra o Alto Tietê Rugby, que é um velho conhecido nosso. A gente jogou o segundo jogo da história do Tatuapé foi contra eles, foi uma derrota. É lógico, o time tinha ali 2 meses de criação. Foi complicado, foi um jogo, eles já sabem jogar, tem jogadores importantes para o rugby. E vai ser um prazer jogar com eles novamente. E depois vai ter um amistoso para o time B, né? A gente ainda está procurando, mas no dia 11 de dezembro. Ao mesmo tempo, em paralelo, o juvenil vai para Ilhabela jogar um beach rugby, dia 3 e 4 de dezembro. E isso mostra, esse balanço final do ano, mostra que a gente está no caminho certo, investindo em todos os times. Ano que vem, lógico, como eu falei, a prioridade é o feminino, porque exige, o feminino ainda tem um certo preconceito, o masculino tem um certo preconceito, o feminino mais ainda. A gente vai investir um pouco mais pesado nisso para a gente poder criar um time forte, consistente na Zona Leste. Você fala, pro feminino, vocês vão investir, o masculino também. Agora, me explica assim, com um ano, vocês conseguiram 2 patrocinadores já. E vocês vão tentar mais. Como é que você deve a esse sucesso? Vocês conseguirem já patrocínio logo no primeiro ano e querer mais? Os patrocínios, na verdade, no começo foram patrocínios, né? Sempre os pais ajudam muito. Meus pais, principalmente, apoiam muito o rugby. Sempre apoiaram, sempre vão apoiar. O St. John's, em especial, é um patrocinador muito bacana, não tinha ligação até então de patrocínio, nada. Foi um pedido nosso, fomos lá, conversamos, e foi realmente muito gratificante. O patrocínio dele do St. John's não é em dinheiro,
mas é um patrocínio que é ainda mais importante do que se fosse em dinheiro. A gente faz todo mês lá um terceiro tempo com todos os jogadores, jogadores novos, muita conversa, e ele acaba dando uma permuta pra gente. Isso é muito importante, até não é que é mais importante que se ele desse dinheiro, mas também tem a sua importância. Sem o terceiro tempo, o rugby não é o rugby, não é? Sem o terceiro tempo a gente não consegue fazer o rugby acontecer, porque o terceiro tempo é a união. É a união das duas equipes. Por mais que as equipes tenham brigado dentro de campo, não no sentido da violência, mas no sentido da raça, por mais força que tenha, por maior rivalidade que tenha, terceiro tempo sempre acontece, sempre são com as duas equipes. Às vezes a arbitragem vai para o terceiro tempo. Não tem outro esporte que tenha uma coisa tão interessante quanto o terceiro tempo. O nosso terceiro tempo mensal é só entre nossos times, né? Entre nossos times. Mas os nossos terceiros tempos com outros times são sempre muito interessantes para ambos os times. Você acaba conhecendo outros jogadores, você conhece outra família. Então, a gente tava assim, terceiro tempo, amizade. Vocês têm vários amigos fora do campo, vocês também. Como é que se dá essas amizades? Como é que aconteceu? Então, a gente realmente tem muitos amigos. Tatuapé é um time que prioriza essa amizade, né? A gente prioriza a amizade com outros times. Então, o ABC foi o primeiro jogo que a gente teve contra outro time de rugby, foi o ABC. Até hoje a gente tem uma relação muito amiga assim, com eles. A gente tem uma relação de amizade extrema. É um time que a gente conversa direto. É um time que é muito amigo nosso. Igualmente a gente é deles. Fez terceiros tempos incríveis. Até agora a gente teve 3 jogos com eles. O resultado, lógico, a gente teve 3 vitórias. É legal. Mas o terceiro tempo com eles sempre foi um terceiro tempo muito especial. Sempre foi um terceiro tempo muito legal. Que não tinha nada de diferente do St. John's, que é feito só pelo nosso time, por exemplo. Foram terceiros tempos que a gente ficou, amigo. Tinha caras novos lá, tinha caras novos aqui, já conheceram os dois times, já ficaram amigos. Então, o terceiro tempo influencia nisso. E claro, a gente prioriza essa amizade. A gente até hoje nunca teve nenhum caso de briga dentro de jogo. A gente já teve, sempre uma provocação ou outra, a gente nunca entrou nesse mérito de provocação, a gente nunca entrou nesse mérito de briga. Apesar de ser jogado com vários outros times diversos. Outro time que a gente tem uma amizade legal é o próprio Alto Tietê. O São Camilo é um time que a gente jogou há pouco tempo, e também a gente considera eles bem amigos. Então, a gente tem realmente muitos amigos, a gente prioriza isso. É uma prioridade do Tatuapé. A profissionalização ainda está engateando aqui no Brasil. Como é que é, assim, para o Tatuapé Rugby, para o rugby aqui no Brasil, esse trabalho, esse processo? Está demorando, já que passaram 100 anos e agora começa a estar mesmo. A gente no Brasil está tendo essa profissionalização. Vai demora um pouquinho. Claro, depois que você começa a fazer investimento para essa área, você vai colher esses louros daqui a uns 5, 10 anos. Até que a CBRU está fazendo investimento, está conquistando bons patrocinadores, está conquistando boas empresas. As empresas estão querendo investir no rugby, não é mais a CBRU que está indo atrás, são as empresas que, pelo que a gente vê, que estão indo, né, nesse sentido. Então, assim, é interessante. Claro, vai demorar, né? Eu acho que em cerca de 10 anos o rugby no Brasil vai estar não totalmente profissional. Eu acho que o Rugby Union, sempre foi conhecido até em países profissionais, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, Inglaterra, tem um quê de amadorismo. Eles têm um quê de amador, assim, né? Apesar de eles ganharem dinheiro com isso, eles têm um espírito amador muito forte. Então, quanto à profissionalização, eu acho que em cerca de 5, 10 anos o Brasil já está, mas os valores não vão mudar.
É uma lei, né? Não tem como mudar. Não tem. O rugby sem esses valores não é um rugby. Não muda. A gente viu aí casos de jogadores estrangeiros e tal, mas a gente vê, acompanha notícias de jogadores que poderiam ter ido para outro país, né? Para ganhar um salário melhor e não foram porque para jogar na seleção do seu país tem que jogar lá dentro, tem que treinar num time lá de dentro do país. Então o dinheiro não é tudo. Para o jogador de rugby, pelo menos, ele não é maior que os valores que a gente Você preconiza. falou da violência, assim, que não existe violência. Como é que é isso? A torcida não interfere, o juiz, ele é lei, o que ele fala é lei. Como é que é isso no rugby? Então, violência, não tem nada no rugby que seja violento. Então, é viril, como eu disse, é um esporte viril, é um esporte bruto. É um esporte que tem lugar, apesar de ter lugar para todo mundo, o magro joga, o gordo joga, o baixinho joga, o alto joga, todo mundo tem espaço. Mas é um jogo que exige um pouco de força, ele exige, certas posições exigem um pouco mais de velocidade, mas exige que você tenha uma técnica para derrubar outro jogador. Isso não precisa ter força às vezes, tem que ter técnica. Às vezes tem que ter velocidade, às vezes tem que ter força. Mas violência você não tem. O juiz, o que ele fala é lei. A única pessoa que pode conversar com o juiz é o capitão. Eu já participei de bastante jogos com o capitão. E isso eu vejo da minha parte e da parte dos outros jogadores. Você vê todos os jogadores de outros times, você vê jogadores internacionais, jogadores que ganham milhões, jogadores que ganham muito mais que um juiz e respeitam o juiz. Vê fotos, vê imagens de jogadores gigantescos perto de um juiz pequeno e o jogador fica quieto. O juiz fala tudo que ele tem para falar. Sempre vai, quando você for conversar com o juiz, sempre vai chamar ele de senhor, porque ele é o senhor da partida. Ele que manda ali. O jogo não funciona sem um árbitro. Sempre vai precisar de um árbitro. Então, chama ele de senhor. Em todos os outros times você chama também os outros jogadores, adversários de senhor, seus amigos de senhores. Então, esses termos, senhor, são termos cavalheiros. É bem cavalheiro o esporte. Realmente é bem inglês o esporte mesmo. Quanto ao árbitro, ele manda na partida, ele pode expulsar um jogador. Você vê casos que o árbitro dá um penal invertido porque o jogador reclamou. Vê casos que o juiz, o árbitro no caso, dá cartão amarelo, cartão vermelho para um jogador que fala demais. Então, a prioridade é sempre o capitão falar com o árbitro, nenhum outro jogador pode. E o capitão só pode se dirigir ao árbitro quando o árbitro cede isso pro capitão. Quanto à torcida, a maioria das vezes não. São torcedores que gostam de rugby, no mínimo para estar ali torcendo eles gostam do rugby. Então eles conhecem os valores. E eles não têm por que desrespeitar esses valores. Então você vê torcidas entrando com cerveja no campo. Coisa que, lógico, a gente sempre vai comparar um pouco com o futebol. O futebol é maior que a gente. E assim, você vê em campos de futebol a cerveja é proibida, no rugby é liberada e você não tem problema com isso. Você vê torcidas torcidas rivais, lado a lado, não tem discrepância de torcida, não tem corda pra cá, corda pra lá, polícia lá no meio, não precisa, não é necessário. E na semifinal do Super 10, foi transmitido pelo Sport TV, no jogo do Bandeirantes e do Pasteur, foi uma das mostras, acho que pra quem nunca tinha visto, até pra mim foi não uma surpresa, mas é uma coisa que a gente gosta de ver, pela morte do Guedão, né, uma homenagem do Pasteur, e aí você viu um minuto de silêncio que você não ouvia nada no campo, era um minuto de silêncio, respeitado por todos, torcedores, adversários, rivais, todo mundo respeitou um minuto de silêncio. Todo mundo respeitou tudo que é feito no rugby, tudo que é feito pelo árbitro é respeitado. Então, hino nacional, você vê os jogadores cantando o hino, eles cantam com emoção, porque é uma honra a gente poder representar
um país, é uma honra você poder cantar o hino do seu país. Pra gente esses valores são muito maiores que qualquer outra coisa, são valores que a gente não tem esses valores impostos, a gente tem o prazer de poder usar esses valores na nossa vida. Né? Um prazer, tudo. Prazer. Medicina que você faz? São Qual? duas carreiras, duas coisas que são duas paixões minhas, exigem muito de mim, mas é um prazer e eu não faria outra coisa que não fosse fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Estudar medicina e jogar rugby pra mim é um prazer toda vez que eu piso nesse campo, é um prazer toda vez que eu calço a chuteira, assim como é um prazer toda vez que eu visto um jaleco e coloco o cesta no pescoço. Então, pra mim são as mesmas duas emoções. Com as Olimpíadas, você acha que vai melhorar a imagem do rugby aqui? Vai aumentar? Vai crescer? Ou você acha que vai ficar a mesma coisa? Não, vai melhorar, com certeza. Já melhora. A gente já vê os resultados. Né? Coisa de 3 anos atrás não imaginava, ninguém acredita que imaginava o rugby como ele é hoje, com investimento, com gente, com crianças treinando. Não imaginava uma coisa dessa. Assim. As Olimpíadas trouxeram isso. Claro que isso não é só pelas Olimpíadas, isso é pelo esforço. As Olimpíadas são uma oportunidade. Você tem que trabalhar em cima dessa oportunidade, você tem que saber trabalhar a oportunidade. No rugby você tem várias oportunidades. Uma coisa que a gente aprende e que também está crescendo porque lá estão pessoas que viveram nesse mundo, oportunidades você não pode perder, elas não voltam. Então, está tendo oportunidade, está tendo investimento. O pessoal está investindo mais, está indo atrás. E aí as Olimpíadas é uma coisa que ela deu a chance. Tem que aproveitar a chance. Esse é o momento. Esse é o momento. Não tem, não pode falar, vamos deixar para depois. Não, é agora. Tem que ser agora. Tem que aproveitar esse boom do rugby que teve, né, principalmente esse ano, de 2011, 2010. Tem que aproveitar esse boom, alavancar, e é o que a CBRU está fazendo. O que você acha do rugby brasileiro? Em relação à seleção brasileira ou em relação à seleção brasileira? Eu acho que a seleção brasileira está numa crescente. Estão havendo investimentos na categoria de base da seleção. A seleção abriu, né, tem um CT para chamar de dela agora. Né? Já estão aproveitando esses momentos, esses investimentos para alavancar a seleção mesmo. A seleção feminina sempre foi uma potência na América Latina, sempre foi uma potência na América do Sul principalmente, e a seleção masculina está buscando isso. É claro que você não se torna uma potência, você não se torna a melhor seleção do mundo de uma hora para outra. O rugby está crescendo, a gente tem que saber esperar. Então a gente está vendo que a seleção está cada dia treinando mais, está cada dia buscando novas oportunidades. A seleção de 15 agora vai jogar em Dubai. Isso é importante, porque você joga com equipes que já jogam há algum tempo, o circuito mundial, por exemplo. Foi jogar o Sevens na Inglaterra, isso é importante. Perdeu, acontece. Um vai ter que sair de campo derrotado, outro vai sair de campo vitorioso. Um dia a gente sai derrotado, outro dia a gente sai vitorioso. A gente precisa errar para poder ganhar, a gente precisa errar para poder acertar. Então está numa crescente, tem que saber esperar. Para mim, eu acho que a seleção está no caminho, acho que a seleção está excelente, assim. Tem que ir crescendo, não adianta. O que não pode é regredir, o que não pode é deixar a bola passar e jogar a bola para frente. E baixar, né? Não pode, agora tem que ir subindo. E eu acredito que vai subindo. Pra você, qual que é o melhor time da atualidade? E por quê? Melhor time da atualidade. A gente vai conhecer nesse fim de semana o campeão brasileiro. Claro que resultado não mostra o que é um time na atualidade. Eu acho que os melhores times, é óbvio, estão aqui em São Paulo. Né? Eles estão São José, o Bandeirantes, o Pasteiro, o SPAC. São times que são potências já. Né?
Aí você tem no Sul o Farrapos, que é um time que cresceu rapidamente. Você tem o Desterro, que é um time importante, o Curitiba, Niterói, o Ilhabela, que ganhou a Copa do Brasil. Para mim, o São José é a principal referência assim, para os outros times. É um time que já tem um CT legal, é um time que tem departamento médico, é um time que investe, tem bons patrocinadores, tem equipes juvenis, tem equipes principais. A equipe principal foi por muito tempo, ainda é a base da seleção brasileira. Então, é diversas vezes campeão paulista e campeão brasileiro. Eu estou analisando muito a estrutura do São José, mas assim, como fã, é o São José também? Como fã, é o Tatuapé, o maior time do Brasil, com certeza. E no mundo, pra mim, é o maior time do mundo depois do Stade de France, pra mim. Por enquanto, porque a gente luta pra ser o melhor, né? Eu sou um torcedor fanático do Tatuapé, assim. Claro, é pequeno, é aquilo, tem que saber esperar. Mas um time que mostrou em um ano que você pode crescer 5 vezes, você pode crescer muito, de 12 para 50 jogadores, mostra que tem potência para ser o melhor time do Brasil. A gente vai batalhar muito para isso. Está investindo em juvenil, vai investir em feminino, adulto, e essa é a batalha. Você tem que pensar sempre no try. Você não pode entrar em campo pensando em não perder. Tem que entrar em campo pensando em ganhar, né? Para mim, o Tatuapé é o melhor time do Brasil, com certeza. Tirar uma dúvida. Você falou do try. Qual foi o maior desafio que você já teve e qual foi o maior try da sua vida? O maior desafio que eu já tive, eu não sei qual foi o maior desafio, assim, dizendo. Passei por alguns desafios, mas não tenho eleito um maior desafio. O maior try eu também não tenho, eu não sou de fazer muitos tries, né? Mas eu tenho, o último try que eu fiz, por exemplo, eu fiquei muito tempo sem fazer um try em jogos. Fiz um try contra a Unip, que pra mim foi um try interessante, foi um try que pra mim entra assim na minha carreira, porque foi um try que o time inteiro participou. Foi um try que começou do lado esquerdo do campo e veio passando bola pela mão de todos os jogadores. Chegou em mim, tinha um espaço, eu entrei no espaço, eu fiz o try, claro, mas é um try que mostra a união. Eu prefiro um try que mostre união do que um try que esteja correndo o campo inteiro. Tem um try, pra mim, também é muito especial, foi um try que eu fiz no Bagatelle, pelo Bagatelle. Não lembro contra que time, acredito que foi, por acaso, foi o time da UFABC, eu lembrei. Que, por acaso, tem boa parte dos jogadores daquele time estão no ABC Rugby, né, são conhecidos. E foi um try que eu saí correndo e driblei alguns, consegui marcar o try. O try ficou pra mim como especial porque foi o único try que eu marquei pelos Bagatelle Rugby, né? Então, foi um try especial, né? Sempre tem um try que marca, né? Esse try pra mim marcou. Dá pra descrever a sensação quando você faz um try? Ah, não dá. Cada try é uma sensação. Assim como cada conversão é uma sensação. Eu acho que é indescritível, assim. Marcar um ponto e ver 14 jogadores correndo para te abraçar, os outros 30 gritando lá de fora do campo, é uma sensação que todo mundo devia passar um dia, né? E a última? Você falou, você é Ralph. Como é que... Dá pra explicar um pouquinho melhor? Trabalho. O Ralph Scrum, ele, camisa 9, ele basicamente ele arma o time a partir dos forwards para os linhas, né, para os backs. Então eu tiro a bola dos forwards do número 1 ao 8 e passo para a abertura do 10 ao 15. Né. É um trabalho mais de chão, a bola a maioria das vezes está parada no huck. E aí você vê qual é a melhor opção, abrir para a linha, abrir para os forwards, chutar essa bola para frente. É uma
é uma posição que você pensa muito durante o jogo. Aí entra aquela pergunta que você fez no começo, né? Você presidir um time, treinar e jogar, é bom? É bom. Mas como o Ralph, é uma das piores posições que você treinar. Tipo, certas posições não exigem que você pense tanto, certas posições você faça mais. Ralph é uma posição que você pensa muito, então você tem que... E o presidente acaba pensando a posição, você acaba pensando como o Ralph, você acaba pensando nos bastidores do time, você acaba pensando, às vezes, como técnico, e aí é uma mistura de pensamentos. Pra mim, não faria outra coisa no mundo, mas eu concordo que é cansativo. Cansativo. Rugby é um esporte bonito jogado por cavaleiros. Discutir o tratamento. Lipstick, junkie, debunked, the all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go.